Bom, capitais e cidades do interior registraram protestos de apoio ao presidente Bolsonaro ontem. A população não seguiu a recomendação de órgãos ligados ao Ministério da Saúde. O próprio presidente tinha sugerido, mas não com tanta ênfase, né, que evitassem manifestações. Mas houve registros, principais capitais, né, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, também em Salvador, em Maceió, em Belém e em Brasília. O presidente ignorou a orientação de ficar em isolamento por causa da suspeita do coronavírus e participou do ato dentro do carro. No Palácio do Planalto, o presidente desceu a rampa, cumprimentou os apoiadores e fez um breve discurso em uma live. Nós, políticos, temos como mudar o destino do Brasil. Não é um movimento contra nada, é um movimento a favor do Brasil. Se nós ficarmos um ano só trabalhando pelo Brasil, a gente decola, a gente voa. Isso não tem preço. Não existe satisfação maior para um ser humano. Tem entendimento nosso com o povo, não é entre nós, não. Nosso com o povo, a gente muda o Brasil. Acredito nessa terra maravilhosa que Deus nos deu. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a participação do presidente no protesto em Brasília. Segundo ele, o chefe do executivo ignora e desautoriza o ministro da Saúde ao fazer pouco caso da pandemia e encorajar as pessoas a saírem às ruas. Trata-se de um atentado à saúde pública que contraria as orientações do próprio governo que ele preside. Em nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que é inconsequente estimular a aglomeração de pessoas nas ruas, com a pandemia fechando fronteiras e assustando o mundo, e cobrou responsabilidade dos brasileiros, incluindo o presidente, classificando os atos como um confronto à democracia. O governador Ronaldo Caiado de Goiás, durante as manifestações na capital, Goiânia, pediu o fim do ato por causa do corona. Apoiador de Bolsonaro, Ronaldo Caiado foi vaiado pelos manifestantes e reagiu dizendo que eles eram irresponsáveis. Ele bate firme. Vocês vão estar chorando na porta do palácio que vocês precisam de ter noção de seriedade. Não se mostra apoio a um governo colocando em risco a sua população. Essa é a minha ordem e a minha ordem será cumprida. Tá bem? Não preciso do seu voto. Quando seu filho estiver doente, você vai me procurar. Meio exagerado aí o governador de Goiás, né? Ah, mas ele se exaltou, não é, Zé Paulo? No momento em que ele ficou ali no meio da aglomeração, não é? Ele começou a fala dele dizendo o seguinte, eu sempre fui alguém que se opôs ao PT, são poucos aqueles no país que tiveram um discurso tão contra a esquerda do que eu, e é verdade, não é? E aí ele começou a ser confrontado e se exaltou. Eu não colocaria nessa história nem o Rodrigo Maia, senão a gente vai virar a discussão ali do Congresso contra o Executivo, e eu acho que nesse momento aqui, tão grave, isso aí ficou menor, não é? Eu colocaria a palavra do ministro Mandetta, que tem sido ali, acho que uma voz muito clara do governo nesse período. O que ele fala hoje aqui, numa entrevista, é o seguinte: vale para todo mundo. É ilegal manifestação? Não, palavras do ministro. Mas a orientação é não. E continua sendo não para todo mundo. Ele deve ter ficado bem chateado com o que aconteceu ontem, né? Eu acho que essa coisa da orientação é que orientação é orientação, entendeu? Assim, o que o ministro deveria fazer, por exemplo, é ter uma conversa séria com o seu chefe, o presidente da República, e fazê-lo liderar esse esforço que há no Brasil. Não é orientação, é uma determinação, é uma ordem mesmo, né? É fazer o que na Europa tem sido feito agora. As pessoas saem nas ruas na Europa, apesar da ordem de permanecer em casas, tomam uma multa de 200 euros. Não é pouco, né? Alguma coisa próxima de R$1.000. Então, é preciso que as autoridades sejam mais firmes, né? Eu acho um descalabro o governo de São Paulo tá hesitando em tomar medidas. É impressionante isso. Na semana passada, no dia em que o governador aqui suspendia por 5 dias as aulas, o governador Dória dava uma declaração dizendo
que no governo de São Paulo decisões epidemiológicas não são tomadas por influência política, mas não deu nem 24 horas para ele voltar atrás, né, para reformular completamente. Ele viu a bobagem que tinha dito. Mas, sabe, eu acho que está faltando é que as autoridades do Brasil, né, as autoridades federais, estaduais e municipais, terem uma atitude mais firme em relação a isso. O presidente da República teve mais uma vez ontem um comportamento imaturo. Um comportamento de um adolescente, de alguém que está muito distante da altura que o cargo exige. Infelizmente ontem, saiu de carro, ele dizia que não apoiava essas manifestações, né? Não tinha nada a ver com elas, que isso era coisa espontânea da população, e elas foram importantes, né? Se a gente levar em consideração, ocorreram em muitas cidades com um número reduzido de pessoas, ficaram os radicais ali, né? Então tinha muita gente demandando monarquia, fechamento do Congresso, Forças Armadas nos socorram, enfim, ficaram os radicais ali. Mas era um número considerável de pessoas, especialmente se a gente levar em consideração o momento que nós estamos atravessando e levando em consideração também que muitas pessoas conscientes que participariam dessa manifestação em uma condição normal não foram às ruas exatamente para evitar o que deve ser evitado, segundo todos os especialistas, que é a aglomeração de pessoas. O presidente da República mostrou ontem que não está nem aí com isso. O compromisso dele é com ele mesmo e com o que ele acha que é mais importante para ele próprio. Acima da saúde das pessoas que estão perto dele, acima da saúde das pessoas que participavam da manifestação, acima da relação da presidência da República ou do Poder Executivo com os outros poderes. O presidente da República ontem, por exemplo, publicou uma foto na rede social dele, inadvertidamente, certamente, tanto é que depois ele apagou, provavelmente depois de avisado, em que uma faixa dizia: socorro, Forças Armadas, fechem o Congresso Nacional. Um presidente da República, mesmo que inadvertidamente, publicar uma foto dessas, imagine que escândalo ocorreria se fosse um outro presidente da República qualquer que fizesse exatamente a mesma coisa que faz o presidente Jair Bolsonaro, que precisa ser chamado às favas. Não vai adiantar, porque ele já deu provas em 1 ano e 4 meses que está muito distante, a léguas do que o peso do cargo exige. Ele cria e ressalta um ambiente absolutamente inóspito num momento em que nós precisamos exatamente do contrário, que é da união dos poderes, especialmente do parlamento e do poder executivo, para tentar blindar ou fazer com que os efeitos sejam menores, especialmente na camada mais pobre da população, essa gente que não tem com quem deixar filho, essa gente que tem filho na escola pública, essa gente que usa transporte público todo dia, gente que não tem carteira assinada e que vai deixar de receber salário. Como é que o presidente vai se sentar à mesa para discutir com essas pessoas de fazer esse papelão depois de fazer o papelão que ele cumpriu ontem, gente? O que é isso? Um presidente da República que publica uma foto, socorro, Forças Armadas, fechem o Congresso Nacional, faz live na frente de um grupo de alucinados que estavam ali com faixas igualmente autoritárias e malucas. O presidente tinha o dever de desautorizar tudo isso. Desautorizar o agrupamento, o ajuntamento de pessoas e desautorizar aquelas demandas. Não, o que ele faz é pior do que isso. E depois à noite, numa entrevista, com perdão aqui, eu tenho muito respeito pelo cargo, mas tem hora que as coisas ultrapassam determinados limites. Numa entrevista alucinada, o presidente da República diz que nem entende por que é que estão cancelando o jogo de futebol. Por que não vender uma parte dos ingressos? Olha onde chega o desconhecimento, não sei nem se só desconhecimento ou se má fé mesmo do presidente da República. Por que não vender uma parte dos ingressos? Por que estão fazendo esse carnaval todo, se em 2008, quando era o Obama nos Estados Unidos e o PT aqui no Brasil, ninguém fazia esse escândalo? Ele chega a sugerir que só estão fazendo o escândalo agora porque ele, do alto da sua relevância internacional, está sendo alvo de uma grande armadilha que começou na China, passa pela Itália, na Europa, agora pelo Trump nos Estados Unidos. Por que o Trump cancelou todos os voos aqui para o Brasil? 75% dos voos da American Airlines e todos os voos aqui para o Brasil. É tudo contra ele? Espera um pouquinho, gente. Isso ultrapassa qualquer limite da razão. A gente não pode tolerar isso da figura mais alta da República, que essa altura aqui do campeonato tinha de dar uma palavra de calma, pacificação e mostrar às pessoas que tem alguém na liderança desse barco. E não tem. O que tem é um presidente da República se comportando como um adolescente.
voluntarista, né? Bom, sobre o que o Cláudio Humberto falou do governador de São Paulo, ontem teve uma reunião no Palácio dos Bandeirantes e ficou acertado que todos os funcionários públicos, exceto das áreas de saúde e segurança, devem trabalhar em casa, aqueles que têm mais de 60 anos. Também determinou o fechamento, a partir de amanhã, de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais, por até 30 dias. E recomenda para os particulares, teatros, cinemas, casas de espetáculo, galerias de arte e centros culturais, que mantenham os estabelecimentos fechados por até 30 dias também a partir do dia 17. E uma medida que vai doer muito para os idosos, que tem nesses centros de convivência uma maneira de continuar sobrevivendo. O fechamento dos 153 centros de convivência no estado de São Paulo por 60 dias, a partir de amanhã também.